Olá, meus queridos irmãos, que a paz, as misericórdias, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Passei alguns dias aí, né, algum tempo sem estar gravando os nossos vídeos, mas hoje nós retornamos, né, para estarmos aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Devido, irmãos, algumas coisas, né, que estive passando durante esses 2 últimos meses, né, não foi fácil, né, meu pai teve algumas dificuldades, né, na saúde, e minha mãe também. Acabei perdendo um tio, né, amado, né, que morava lá em Araguaína, Tocantins. Uma perca, né, para todos nós muito grande. E enfrentei algumas dificuldades, né, irmãos, algumas tribulações mesmo nessa trajetória que nós temos, né, nós enfrentamos muitas dificuldades, tribulações, provações do Senhor, né? Então não foi possível nesse período estar gravando os nossos vídeos. Mas eu quero aqui também estar compartilhando com os irmãos a respeito desse assunto, né? Esse momento que às vezes passamos, as provações, as dificuldades, tribulações, sabe? Eu dei apenas um exemplo meu, mas eu acredito que todos vocês também devem, né, passar ou estão passando por essas dificuldades. O que nós devemos fazer, como devemos reagir diante, né, de percas, de situações como essa. Passei também por uma situação difícil, né, jogando bola com um colega, joguei bola com esse amigo num domingo, no decorrer da semana ele passou mal e 2 semanas depois acabou falecendo. Então foram muitas coisas, né, que eu passei nesse período, né. Então, o que devemos fazer? Eu quero citar aqui, irmãos, o nosso amado irmão Jó, né. Então a Bíblia fala que ele teve muitas percas. E como Jó reagiu diante dessas percas? Eu quero citar aqui algumas percas que Jó teve. Lá em Jó capítulo 1, não vou estar fazendo a leitura toda porque o vídeo vai ficar muito longo, para não ficar muito longo, mas eu quero citar aqui algumas percas. Jó capítulo 1, do versículo 13 ao 15, diz que Jó perdeu os seus bois e os seus jumentos, e ainda mataram seus empregados. Lá no mesmo livro de Jó capítulo 1, versículo 16, suas ovelhas foram queimadas e os pastores também. Jó 1,17 diz que roubaram seus camelos e mataram seus servos. Jó 1,18 e 19, morreram todos os seus filhos. E a Bíblia relata, irmãos, que sim, que quando acabava de acontecer uma tragédia, o servo trazia, né, Deus poupava alguém ali, um servo, para levar a notícia para ele, e a Bíblia diz assim, acabando ele de falar, ou ainda estando falando, o outro chegava para trazer uma notícia ruim para Jó também. Olha só, irmãos. Então olha só que situação nosso irmão Jó estava passando naquele momento. Então perca de ovelhas, perca de pastores, perca de servos, perca de filhos, perca de camelos, sabe? E ali ainda tem a sua esposa, né, que nós não sabemos totalmente, mas a Bíblia cita ali que ela fala assim, amaldiçoa Deus e morre, né? Então assim, nem mesmo às vezes a sua esposa estava do seu lado. Então estava simplesmente, somente Jó ali naquele momento, passando por aquela dificuldade. Nós devemos ver aqui quais foram as atitudes de Jó diante dessas percas, diante dessa dificuldade que ele estava passando. Lá em Jó, mesmo capítulo 1, versículo 20, diz que Jó, ele rasgou as suas vestes como sinal de tristeza. Ou seja, ele estava triste com aquela situação, irmãos. Ele estava muito triste mesmo com as suas percas, principalmente com a perca dos seus filhos. Sabe, irmãos? Eu perdi um tio, sabe, esses dias, um parente próximo. Mas nada deve ser comparado, irmãos, à perca de um filho ou de um cônjuge. Deve ser muito triste mesmo. Jó perdeu todos os seus filhos. Todos, não ficou nenhum. Então ele rasgou as suas vestes como sinal de tristeza, estava muito triste. Rapou a cabeça como sinal de humilhação, sabe? Foi se humilhar diante de Deus. E também como
A Bíblia fala que ele prostrou-se em terra e adorou o Senhor, como sinal de quem estava confiando em Deus, como sinal de confiança em Deus. Então, diante de todas aquelas percas, diante de tudo que estava acontecendo com Jó, ele ainda, irmãos, teve coragem de dobrar o seu joelho, colocar a sua cabeça no pó, a testa no pó, e adorar ao Deus Altíssimo. Somente quem tem, irmãos, intimidade com Deus, somente quem confia totalmente em Deus, que realmente acredita que Deus pode mudar a situação a qualquer momento, realmente tem esse momento de adoração, que adora a Deus por quem Deus é, e não por aquilo que Deus está dando para ele. Então essa é a atitude do verdadeiro servo de Deus, do verdadeiro filho de Deus, adorar a Deus por quem Deus é, e não por aquilo que Deus está dando para ele. Jó fez isso. Lá em Jó, capítulo 1, no versículo 21, Jó louva a Deus pela sua perca. Olha só o que está escrito lá, irmãos. E disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Sabe? Então, e o Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele fala: bendito seja o nome do Senhor por tudo que está acontecendo, irmãos. Que é isso? Que atitude é essa? Sabe, irmãos? Quantos de nós só sabemos reclamar diante das situações que estamos passando? Quantos de nós só sabemos praguejar ou até mesmo acusar a Deus? Sabe? Não, Deus, eu estou nessa situação, é porque o Senhor... Não, o que está acontecendo? Por que o Senhor não me tira dessa situação? Por que o Senhor não me abençoa? Às vezes a gente tem esse tipo de atitude. Mas Jó não. Ele diz: bendito seja o nome do Senhor por tudo isso que eu estou passando. E no versículo 22, ele fala: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diante das dificuldades, Jó não acusa Deus pelos feitos, e não comete o pecado da murmuração. Irmãos, murmurar é um dos piores pecados na vida do Filho de Deus que ele pode cometer, sabe? Então, irmãos, diante da dificuldade que eu estou passando, diante da tribulação, diante da provação que eu estou passando, qual que é a minha atitude? Eu vou murmurar? Eu vou acusar Deus? Eu vou ficar lembrando: Deus, e é agora? É agora ou não é? Ou eu vou prostrar-me diante de Deus? Ou eu vou adorar a Deus? Ou eu vou dizer: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Na hora certa o Senhor vai me abençoar. Na hora certa o Senhor vai me tirar dessa situação. O Senhor continue me sustentando. Deus me sustenta. Pai, sustenta os meus pés para que eu não possa vacilar, para que eu não possa praguejar contra o Senhor, para que eu não possa murmurar. Peça a Deus sabedoria diante dessa situação. Eu sei que não é fácil, irmãos, porque eu passei por uma situação difícil. Mas como eu vou me comportar diante dela? Que Deus abençoe você, irmãos. Não murmure. Agradeça a Deus por tudo. Confia no Senhor e Ele mais vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus.